Tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Ouvintes da Rádio Oeste Capital, um prazer falar com vocês. Infelizmente, vocês só ligam para mim quando tem alguma coisa ruim. Mas tudo bem, eu sei que não é pessoal, eu sei que faz parte da minha missão aqui na Procuradoria da Justiça Desportiva. Pois é, fomos pegos de surpresa com essa questão envolvendo o Hercílio Luz, né? Assim, Giovanni e ouvintes, nós temos só uma expectativa de irregularidade de jogadores. Nós não temos nenhuma conclusão. Uhum. O que aconteceu? De posse dos fatos, que 3 jogadores teriam atuado com o BID sem condições de jogo, com boletim informativo diário da CBF, dizendo que os 3 estavam com o contrato rescindido ou encerrado. O que nós fizemos? Nós montamos um pequeno expediente e pedimos informação à Federação Catarinense de Futebol. A Federação Catarinense de Futebol disse que ela tem um sistema dela, mas o BID é sistema da CBF. Então, o que ela fez? Ela levou a minha solicitação para a CBF. Nós estamos aguardando o posicionamento da CBF. Dessa forma, a CBF dizendo, não, está tudo ok, o processo vai ser arquivado. Se a CBF falar, não, eles não tinham condições do BID, nós vamos analisar, à luz do código e do regulamento, se existe alguma culpa do Hercílio e, se for o caso, será oferecida a denúncia e o Hercílio vai se defender. O Hercílio já soltou nota oficial e aí o advogado do Hercílio, né, o corpo jurídico do Hercílio vai se defender. Mas isso eu estou um pouco antecipando os passos, porque pode ser, dependendo da informação que venha a dar, CBF, e eu não tenho essa informação ainda, que a CBF diga, não, tá tudo ok. Ele jogou porque o BID aqui estava aberto e ele jogou porque poderia jogar, então eu não vou fazer nada. Uhum. E se o Joinville ou o Atlético, aliás, o Camboriú, que são os interessados, né, porque... E também ali, quem é que é mais interessado? O próprio Avaí, porque o Hercílio Luz saindo da tábua de classificação, o Avaí sobe para quarto e faz o segundo jogo em casa. Então, eu diria que tem 3 interessados nesse momento, nesse julgamento. Diretos, né? O próprio Hercílio, o Joinville, o Avaí e o Camboriú. 4. Claro que os outros também, porque é para falar da sua logística, saber que vai jogar com quem. Já vou até antecipar uma pergunta que eu acho que talvez você vá fazer. Não cabe nem a Procuradoria, nem o Tribunal dizer para a Federação se ela vai ter que manter os jogos ou não. Isso é uma prerrogativa da Federação. O departamento técnico, se entender que o campeonato deve parar por conta da possível alteração de tabela, ela vai parar. Se ela entender que não, e o calendário é exíguo e qualquer coisa, se tiver regularidade, refaz os jogos, aí uma decisão, diga-se de passagem, nada fácil, mas que cabe ao Departamento de Competições da Federação. Mas, de novo, isso é um passo lá adiante. Nós estamos aqui no começo, estamos no segundo degrau. Recebi as informações, pedi informações à CBF. O terceiro passo seria analisar esses documentos. E eu não posso fazer isso ainda. Uhum. Quando que a CBF deve retornar esse pedido feito, hein? Olha, ele foi solicitado hoje, tá? Eu não acredito que essa informação venha hoje, ou se vier, vai vir à noite. Eu não sei se vai dar tempo da gente repercutir isso ou estudar o caso. Eu aguardo para amanhã, só que como eu preciso deixar bem claro, é uma expectativa minha, porque não foi me dito o prazo, nós vamos responder e tal. Aliás, eu nem falei com ninguém da CBF, o pessoal da federação que solicitou essa informação. Doutor, boa tarde, Johan Jagnolim por aqui, obrigado por nos atender. Em casos semelhantes, o que acontece com a equipe? Por exemplo, o Hercílio Luz pode perder todos os pontos, a tabela de classificação? O que você pode dizer para a nossa audiência sobre isso? Bom, tu perguntou em casos semelhantes, né? Semelhante quando está tudo legal, arquivamento. Semelhante quando está irregular, o clube é desconsiderado o resultado do jogo para efeitos de pontuação, né? Por exemplo, o Hercílio empatou em 0-0 com o Criciúma. Esse é um dos jogos que tem atuação. É retirado o ponto do empate, mas todos os demais critérios, por exemplo, empate, saldo de gols e tal, tudo isso fica igual, só tira um ponto do empate. E o código manda tirar 3 de multa, como se fosse uma multa em pontos, ok?
Então, num caso, por isso que esse pessoal confunde, o clube pode perder 6 pontos, 4 ou 3. 3 pontos eles a perdem de qualquer forma, e ele desconsidera o resultado do jogo. Então, se uma equipe venceu, ela deixa os 3 pontos do jogo de lado e ainda tem que pagar mais 3 por conta de punição no tribunal. Então, essa é a consequência. Mas, de novo, se estiver irregular, se for julgado, vai ser ouvido o Hercílio Luz e se ficar constatado algum tipo de culpa do Hercílio. Caso contrário, o processo é arquivado ou é julgado improcedente. Nós não podemos antecipar isso ainda. Doutor Mário... O Hercílio Luz soltou nota oficial dizendo que não teve, que está tudo ok. Que era de se esperar que ele falasse isso mesmo. Agora, eu preciso do documento da CBF, eu preciso me basear em documentos oficiais da CBF. Isso só no caso do Hercílio, só o Hercílio teria essa perda de pontos, por exemplo, pegando esse exemplo do empate entre Hercílio Luz e Criciúma, por exemplo, o ponto que o Criciúma somou contra o Hercílio, ele deixa de existir também ou não? Não, pelo critério do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, o Criciúma fica com seu pontinho, e o Hercílio perde o ponto. Ele não existe reversão de resultado. Sim. Não existe isso. Não existe. Simplesmente o clube que tiver qualquer clube, né? Não o Hercílio que a gente não sabe se o Hercílio ainda tem. Vou deixar isso bem claro. Claro. Mas qualquer clube, ele perde os 3 pontos. O ponto do campo, ele perde. Ele desconsidera. Se for o caso de uma derrota, não tem o que desconsiderar. 0 ponto. Se ele perdeu de 5-0, a derrota vai para a tabela, os gols sofridos vai para a tabela, tudo vai para a tabela, só que a pontuação não. E o clube que venceu fica com o seu resultado. E existe ainda a retirada de 3 pontos para cada partida irregular. Esse é o que acontece, mas só que eu preciso deixar bem claro, vocês me desculpem a repetição do fato, mas isso é uma hipótese. Claro. Vocês perguntaram se houver condenação. Eu não sei nem se há culpa, eu não sei nem se há matéria para uma denúncia, não sei. Eu preciso de mais informações da CBF. A tendência é que a CBF responda amanhã o seu pedido, né, Dr. Mário César Bertoncini? Ela respondendo amanhã mesmo, a gente já pode ter alguma novidade, ou vocês precisariam de mais tempo para analisar isso e de repente só na quinta ou na sexta-feira a gente vai ter uma definição sobre isso? Dependendo do horário que essa informação vier a mim, né? E aqui existe uma pequena coincidência, eu estou hoje na cidade de Caçador. Opa. São 6, 7 horas de carro até Florianópolis, né? Então, por exemplo, se essa informação não vier de manhã e eu estiver na estrada, eu vou ter que esperar passar por um centro urbano, Lages, uma cidade, né? Por exemplo, Lages, para ter sinal de internet, parar e analisar os documentos. Então, aí pode ser que eu só analise isso no final da tarde, depende do horário. Também não posso fazer um exercício de previsão porque não depende de mim. Né? Tem essa viagem, né? Vim aqui para Caçador hoje fazer uma audiência e já acabou, vou dormir aqui. Amanhã de manhã eu estou voltando para Florianópolis. Muito bem. Dr. Mário César Bertoncini, prazer ouvi-lo, meu amigo. Procurador do Tribunal de Justiça Desportiva.